Operário campeão paranaense de 2025, o Maringá fica com o vice-campeonato pela terceira vez em 4 anos. O que será que dá pra gente aprender a lição desse campeonato, Pozão? E os destaques positivos e negativos do time do Maringá nesse campeonato. Olá, amigos do canal Maringá Esportes! Estamos aqui na nossa casa, no estádio Ed Davids, para um vídeo mais do que especial. Falar um resumo do que foi o Campeonato Paranaense de 2025. É claro, nós queríamos um final mais feliz do que aconteceu, mas temos que falar. Até porque, Vitão, ficamos devendo aí um pós-jogo para essa galera. Pra quem acompanhou a nossa live, né, Pozão, viu que a gente ficou de cabeça quente, ficamos nervosos assim, como qualquer torcedor do Maringaense. Perder um título, Pozão, não é fácil. Ainda mais da maneira que foi, né, Vitão? Ainda mais daquela maneira que eu acho que todo mundo estava sentindo quando foi para acontecer. Mas, olha, antes de fazer esse vídeo apenas sobre o Maringá, vamos só passar então, Pozão, Claro. pelo Operário. Porque, querendo ou não, a gente tava assim, de cabeça estourada, de cabeça quente, perdemos o título. Eu acho que o torcedor do Operário até compreendeu, porque muita gente acabou vendo a live, Pauzão. Então, cara, pra deixar sem essa linha sem nós, torcedor do Operário, parabéns pelo título. O seu time, cara, é um time gigante, é um time de muita tradição no Paranaense. Foi um adversário muito duro pra gente. Exato, e outra, até foi uma resenha que eu tive, teve, cara, mais quase 100 comentários na nossa live. Eu fiz questão de ir lá, fui eu que respondi vocês nos comentários. Então, assim, ressaltar aqui, gente, na nossa live a gente estava com a cabeça quente, a gente estava triste por ter perdido o título, mas a verdade é que o Operário mereceu o título tão quanto o Maringá mereceu. Para mim, qualquer um dos dois times que ganhassem o título iriam merecer. O Maringá pelo mata-mata absurdo que fez, eliminando o Coritiba e o Atlético Paranaense, e o Operário principalmente pela primeira fase, onde foi líder e com melhor campanha da primeira fase. Então, merece. É um time aí que está se estabelecendo na Série B, já beliscou quase um acesso para a Série A, então, segundo título do Operário aí paranaense, é isso. E pro torcedor que achar que a gente tá aqui passando pano pro Operário, gente, a gente tem que lembrar, o Operário tá na mesma série que o Coritiba Atlético Paranaense. Sim. E a dificuldade ia ser a mesma. Eu acho que na nossa cabeça só não tava entrando que ia ser um jogo tão páreo igual foi os outros, que a gente vai passar por aqui, realmente porque a gente tava na final, tava uma crescente, por ter eliminado o Coxa e o Atlético. Eliminado os outros dois, mas enfim, o páreo era o mesmo, a dificuldade era a mesma, a gente lutou de igual para igual. Cara, até teve maior. O torcedor do Operário que falou que o Maringá jogou melhor, a gente também acabou comentando que o Maringá jogou melhor, só que em comparação o Operário foi mais competente. Pozão. Exatamente. Mas agora o que interessa, né? Vamos lá, vamos falar no geral do Campeonato Paranaense, para além do que foi essa final entre Maringá e Operário, que foi decidida por detalhe. Essa que foi a verdade. Os dois times mereciam muito, os dois times jogaram para ser campeão e no detalhe o Operário foi campeão. No detalhe eu falo porque teve o pênalti ali, foi uma infelicidade, mas teve detalhes do primeiro jogo que poderia ter dado ao Operário, teve detalhes do primeiro jogo que poderia ter dado ao Maringá, então foi decidido no detalhe, um jogo muito parelho. Então vamos falar no geral do que foi a campanha do Maringá Futebol Clube e destacando alguns pontos também. Acho que agora a torcida de Maringá vai ficar mais com a gente aqui do que o pessoal dos outros times, do Operário. Enfim, então torcedor de Maringá, você que acompanhou o Campeonato Paranaense, quer entender, quer saber a nossa opinião sobre o time, quer compartilhar sua opinião também, chega mais que agora é a hora. Vamos falar então de alguns pontos importantes. Exatamente. O campeonato, primeiramente, então, começou muito conturbado, Pozão. Foi um começo muito difícil para o torcedor maringaense que estava acostumado com a vitória do ano passado. A gente veio com um critério muito grande para cima dos jogadores e no começo a gente não conseguiu corresponder. E no começo, gente, eu falo, não estou contando o Paranaverão. Não, jamais. O Campeonato Paranaverão já foi, a gente está focando agora só no Paranaense. Então por isso que a gente fala que foi muito difícil. A torcida é carente de um bom de futebol, e daí quando o time finalmente resolve corresponder a toda essa pressão, dessa expectativa dessa cidade, não foi um dos melhores cenários entre torcida e o próprio time que estava em campo. A gente demorou a engrenar, né, Pozão? Demoramos, até teve um leve não, foi um momento conturbado em Maringá, né? Vários questionamentos. Vários questionamentos, a diretoria no começo prometeu que o Maringá ia bater, que ia chegar entre os 4. O Jorge Castilho. Né? O Jorge Castilho falou que em 3 jogos o Maringá ia estar no ponto ótimo, acabou que não aconteceu isso, o Maringá oscilou bastante, tropeçou contra Cascavel, contra Paraná, contra Coritiba Sub-20 aqui, que eu consigo lembrar de cabeça. Foram jogos que não convenceram o torcedor, que não trouxeram resultado. Maringá acabou a primeira fase do Campeonato Paranaense em 6º. E isso o próprio Jorge Castilho
depois, em entrevistas posteriores, admitiu que não foi o que ele queria, o Maringá não conseguiu cumprir o seu objetivo, então, nesse fator, o Maringá fracassou. Fracassou, teve uma data limite para esse fracasso, daqui a pouco a gente vai chegar aqui, mas o que a gente pode pegar dessa fase de grupos, Pozão, é que o Maringá devia e não atendeu, essa é a verdade. Então foram ali um certo número, mais de 10 jogos que a torcida acompanhou. E, cara, eu acho que se a gente pode tirar alguma coisa de positivo nisso, é que demorou muito para a torcida, eu acho que abandonar o time nas fases de grupos. Porque não, a gente ia abandonar também. Exatamente, a gente começou com uma carga de público muito grande aqui no estádio. O torcedor até ficando mais inteirado do que estava acontecendo no clube. Então, realmente, do mesmo jeito que, cara, tem torcedor fanático que acompanha o time da capital, tem gente como a gente que estava realmente acompanhando o Maringá. É legal, porque é um time novo, a galera esse ano já está totalmente mais por dentro. A média de público do Maringá no estádio de Davids ao longo do campeonato é fenomenal para um time novo como o Maringá. Né? Exatamente, daí isso é a parte positiva que a gente pode tirar disso. A galera veio pro WD e mesmo que essa fase ruim, a gente ainda queria botar confiança até o final. Até a gente realmente estar eliminado, a galera compareceu, o torcedor compareceu, tanto a descoberta quanto coberta, a força tem um papel muito importante nisso, cara, a força é sensacional, sempre apoiando, e cara, eu acho que teve um pronunciamento que foi tão chave para colocar os torcedores também no lugar, porque não dá pra gente ficar martelando toda hora, a gente também precisa entender o que acontece no futebol do interior. Sim, e foi no momento em que acabou a primeira fase. Nesse momento, a torcida virou uma chave que falou, não adianta também a gente ficar só batendo agora. Agora é fase de mata-mata, tem Coritiba pela frente, tem um possível Atlético Paranaense pela frente, vamos pra cima e é isso. Então a torcida veio, lotou, abraçou o time, esqueceu tudo que aconteceu na primeira fase e foi junto com o time pro mata-mata. E cara, isso deu muito, muito certo. Até falando da outra competição, da Copa do Brasil, só para introduzir essa boa fase do time que começou a partir daí, cara, aquele jogo contra o Juventude, eu senti um negócio aqui no Willie Davis que eu nunca tinha visto. Você vai ver, se você entrar na nossa live com o Juventude no final, não aparece nem a nossa voz, de tão alto que tava o frisson aqui no estádio Willie Davis. A torcida abraçou, o Maringá ganhou, o Maringá se classificou, eliminou um time de Série A. E a partir daí, velho, parece que o time criou um bagulho assim de, não, vamos correr, vamos se matar, vamos dar o sangue, é mata-mata, e levou isso pro Paranaense, deu certo. Foi virada de chave. Foi. Que bom que o Maringá é um time, então, de mata-mata, Pozão. Sim. Foi a nossa virada de chave, porque a partir daí a gente sempre começou a falar, o melhor jogo do Maringá vai ser sempre o próximo. Então depois a gente foi contra o Curitiba em casa, a gente foi lá e ganhou de 2-0. Fomos contra o Curitiba lá na casa dos caras, conseguimos também a vitória e eliminamos o Curitiba. Foi um empate, né? O Maringá, a nossa vitória, o Maringá empatou lá, foi um jogo muito sofrido, o Curitiba estava com a menos, mas nessa semana também o Maringá no meio da semana jogou a Copa do Brasil, viajou para Curitiba, então mesmo assim fomos lá, resistimos à pressão dos caras e mais uma vez pelo segundo ano consecutivo eliminamos o Curitiba. Daí, no background disso tudo, ainda teve outro jogo da Copa do Brasil, e a gente também conseguiu eliminar o União aqui em casa, e aí sim vem a nossa disputa contra o Atlético Paranaense. Cara, a gente cansou de falar isso aqui na live, em vídeos, é o caminho de pedras do Maringá. Porque se fosse pra gente ser campeão, realmente a gente não poderia escolher adversário. Jamais. Ficou mais óbvio do que nunca isso, e a gente ia ter que eliminar um por um. Cara, e é bizarro, porque a gente não era favorito em nenhum confronto. A gente até comentou aqui, eu acho que foi mais o clubista da nossa parte falar, mas a verdade é que o Maringá não era favorito em nenhum dos confrontos, porque do outro lado do campo estava o Operário, estava o Atlético Paranaense, estava o Curitiba, que são os três times em expressão nacional, os três maiores do Paraná. Na Série B. Exatamente, atualmente na Série B. E contra o Atlético Paranaense a gente consegue uma vitória inacreditável. Aquilo foi o melhor jogo do ano do Maringá. Eu acho que dos últimos anos, dos últimos tempos. O Maringá dominando o Atlético Paranaense dentro do estádio do Atlético, a torcida do Atlético aplaudindo o time do Maringá. Então foi o grande jogo do ano do time do Maringá e que, cara, de vez, assim, selou as fases de torcida e time, diretoria, e tava todo mundo numa sinergia só para essa final, que como a gente disse, não vou me estender muito para falar do final também, cara, a gente já falou bastante, foi decidido no detalhe, 2 jogos sensacionais, o jogo que Willie Davis, para mim, foi o melhor jogo do Campeonato Paranaense, assim, em termos de emoção, em termos, cara, de 2 times querendo muito. Foi muito bom, foi um jogo muito bom contra o time do Operário. O Maringá saiu perdendo, teve um poder de reação absurdo de empatar esse jogo aqui. Levou o resultado lá para Ponta Grossa de empate. Chegamos lá, fizemos o gol com o Moraes e logo na sequência a maior infelicidade de todas.
o Max Miller foi se desvencilhar da marcação e bem na hora o Rodrigo Rodrigues chutou a bola no braço dele. Foi pênalti, não tem o que falar, não foi roubado, foi pênalti. A gente viu o Júlio reclamando lá, eu acho que depois o Júlio com a cabeça mais fria também vai entender que, cara, não tinha o que fazer. Mas olha, Pozão, vamos ser sinceros, antes de ir pra final, já tinha uma dúvida, um questionamento bem recorrente do Maringá, que a gente tem que começou desde a fase de grupo e acompanhou a gente até o último segundo do Maringá na final. Que é o quesito goleiro do Maringá. Exatamente. Então o Maringá começou o campeonato com o Davidson de titular, ele teve suas oscilações, falhou, que eu me lembre, a pior falha dele foi no jogo contra o Coritiba aqui, contra o Sub-20 de Coritiba, que a gente perdeu de 2-0, e ele falhou nos 2 gols. E depois disso o Davidson foi pra geladeira, veio o João Gabriel. Oficialmente o Davidson se machucou, ficou um tempo fora. Sim. E aí veio o João Gabriel, fez um bom jogo lá contra o Andraus, mas contra o Atlético Paranaense aqui, né, Vitão? Falhou também 2 gols. Assim, tem gente que fala que é falha, tem gente que fala que ele poderia ter a melhor posicionado. Só um deles é certeza que foi falha, gente, pelo amor de Deus. A verdade é que o João Gabriel também foi pra geladeira. Sim, e aí veio o Rafael Willian. O terceiro goleiro. Cara, como é difícil um terceiro goleiro entrar em um campeonato tão importante como é o Paranaense pro Maringá. E entra o Rafael, que tá há anos já no clube e nunca teve uma passagem de 2 jogos seguidos, se eu não me engano. Cara, e pois ele teve uma passagem ali de não sei se 2 jogos seguidos. Se eu não me engano foram 3, se eu não estiver falando bobagem. E aí veio o jogo contra o Coritiba das quartas de final, ele não podia jogar porque ele é do Coritiba emprestado ao Maringá. Depois daí, o Davidson voltou pra posição. Cara, e assim, sendo bem sincero, o Davidson no mata-mata não comprometeu o Maringá. E olha, Pauzão, sendo bem sincero mesmo, do que a gente viu dos goleiros do Maringá, era pra ser o Davidson. Sim. E não é porque o Davidson era muito melhor, não. É porque o Davidson é um cara mais experiente mesmo. Mais experiente. A experiência em mata-mata. Do Maringá. O que ele salvou o Maringá nos anos anteriores tá escrito. Cara, é um goleiro que subiu desde o A2 com a gente, e isso pode ter sua parte positiva, cara, é um cara que tá sempre com a gente, desde a lama, mas também tem a parte negativa. É um goleiro que tava no A2, Pauzão. Sim, e hoje está na Série C. Não sei se ele vai conseguir acompanhar o nível do Maringá, mas por enquanto é o que a gente tem. Claro. O Davidson não comprometeu no mata-mata e, cara, ele não era o melhor, mas era o que a gente tinha. O João Gabriel também teve a sua chance, não aproveitou, e a mesma coisa com o Rafael Willian. Então, se era para optar entre os 3 goleiros que estavam na mesma questão de nível, que coloca o cara que é mais ídolo, mais experiente, que está acostumado com a pressão. E aí vale a gente tocar também no que aconteceu na final. Teve um pênalti pro Operário no tempo normal, o Davidson quase defendeu, foi muito no cantinho, foi muito no canto, pessoal. A mesma coisa com o Anápolis, ele foi no canto certo e não pegou. E aí no final do jogo, o Davidson é sacado e o Jorge Castilho coloca o João Gabriel para disputa de pênaltis. Pô, a gente já ficou, esperançoso. Só que a impressão que o João Gabriel passou não foi de confiança, então. Não foi de confiança. Eu conseguia ver na cara dele que ele tava nervoso, que ele caiu, tava com sangue frio, né? Ele não tava quente no jogo. Eu acho que ele devia ter entrado antes, cara. Uns 5 minutos antes, 10 minutos antes. Que ele entrasse na final inteira, Pozão. Ou no jogo inteiro, cara. Se é pra fazer isso. Olha, o que aconteceu é o seguinte, agora nos bastidores. A informação que a gente tem é que, até porque o Davidson mesmo postou isso no Instagram, que ele não sabia que ia ser sacado para os pênaltis. Ele falou que estudou muito, ele falou que estava preparado, que se preparou para isso, porque, cara, sendo bem sincero, era a maior das possibilidades nessa final de 2 times querendo muito, era ir para pênalti. E o Davidson falou que estudou muito isso no seu Instagram, mas depois ele foi sacado e eu acho que, cara, ele deve ter ficado mal também. Sim, com certeza. Porque mas, olha, fazer isso debaixo dos panos não deve ser fácil. Mas a gente tem que pontuar aqui. A gente não vai ser engenheiro de obra pronta falando que a gente não queria também. Não, na minha visão, desculpa, visão de torcedor, eu preferia mesmo que não fosse o Davidson, porque o Davidson já teve chances, né, em disputa de pênaltis, de mostrar em pênaltis que aconteceram durante o jogo, e a gente via que não era o forte do Davidson pegar pênalti. Contra o Camboriú, contra o Anápolis, contra um monte de... Exato, e aí, pra mim, vale dar a incógnita pro João Gabriel, só que o problema foi que o João Gabriel entrou frio, entrou, parece que meio desconexo, e, cara, ele adiantou em todos os pênaltis, cara, isso não existe. Então, um goleiro que entra só pra pegar pênalti, adianta em todos os pênaltis, velho. Então, isso doeu. E por isso que a gente fecha esse grande tópico chamado Goleiros do Maringá, com a grande conclusão de que precisamos de um goleiro que passe confiança. Um bom time começa com um bom goleiro, né? Exatamente. Na primeira frase que eu falei quando a gente perdeu foi que ganhou o time que tinha goleiro, porque realmente era uma disputa de pênaltis e fez diferença. Mas, enfim, esperamos que o Maringá vá atrás de um bom goleiro.
Eu, particularmente, deixaria o Davidson como reserva, ele seria um bom reserva para o Maringá. E por enquanto também deixar o Davidson titular. Exatamente. Mas vamos entrar então no último tópico, que é destaques, Pauzão. Destaques. Então vamos lá para a gente finalizar o vídeo de uma maneira legal. O grande destaque do Maringá no campeonato, cara, não tem como não falar, é o Moraes, né? Então, artilheiro do Campeonato Paranaense, já tá sendo cogitado aí em outros times de Série A, Série B. E, cara, foi a grande surpresa positiva do Maringá. A gente via que o Moraes querendo crescer nos anos anteriores, não conseguindo espaço no time. Esse ano ele, desde o torneio Paranaverão, conseguindo espaço, fazendo seus gols decisivos. Antes do Paranaense, os 2 jogos na final, gol na semifinal. Antes do Paranaense, ele não tinha uma sequência de 2 jogos pelo Maringá desde que Exato. ele veio. Exato. Foram anos atrás. Então, assim, sem também se estender muito, é só elogiar o Moraes. Cara, é muito bom a gente ver a evolução dele. E, como torcedor, óbvio que a gente quer que o Moraes fique, porque a gente quer o artilheiro para o nosso time. Só que, sinceramente, eu fico muito feliz pelo Moraes. Sim. É um cara que merece demais, é um cara que estava batalhando. A gente tem esse contato com ele, é um cara super gente boa. E deu uma abertura pra gente, falou que trabalhou muito nas férias dele para isso acontecer. Então, cara, sinceramente, eu fico muito feliz caso ele desponte na carreira dele, que seja um cara de muito sucesso e que passou pelo Maringá. E com certeza vai levar o Maringá com ele. A gente pode também falar do ataque inteiro do Maringá, né? Guela, Maranhão, que também cresceram muito. A evolução do Maranhão. Exatamente, que cresceram muito no mata-mata. O próprio Jorge Castilho falou que deu essa oportunidade pro ataque, porque antes o Maringá era um time que todo mundo fazia gol, e agora ele afunilou no ataque e parece que deu certo. Sim. Mas, Pozão, nem só de marés boas vivem o pescador. Vamos falar então de uma decepção que a gente teve também, né, no Campeonato Paranaense. E essa decepção, ela tem nome, infelizmente não é, novamente, gente, nada contra o jogador, nada contra a pessoa, a gente não sabe o que está acontecendo na vida dele, a gente sabe o que está acontecendo nos bastidores do Maringá, mas a gente vai falar de expectativa versus realidade aqui na cabeça do torcedor, quando a gente ficou sabendo, que foi a chegada do Vilar, né, Vitão? O Vilar chegou e a gente já falou, nossa, cara, olha o que gigante que é isso, o Vilar voltando pro Maringá, zagueiro que fez gols decisivos, zagueiro histórico no time do Maringá já, que voltou de um time de Série B, de empréstimo. Então criou-se uma expectativa nele que não foi correspondida. Hoje ele é reserva do Maringá, né? Exatamente, protagonista de muitas polêmicas e lances horríveis e bem questionáveis na fase de grupos, veio com uma expectativa de voltar a ser aquele capitão e o xerife que hoje é o Ronald para o Maringá, para o próprio Maringá, porque estava no Avaí, não deu certo, voltou, todo mundo falou, caramba, o Vilar voltou, vai fazer aquela famosa dupla, Vilar e Ronald, mas não foi o que aconteceu. Infelizmente voltou o jogador que recebia muitos cartões, voltou o jogador que cometeu muitos erros, que saía um pouco atrasado em bolas, cometendo faltas, que expôs o Maringá em certos momentos. E dava pra ver que ele estava meio fora de ritmo, né? Exatamente, estava um pouco fora de ritmo, mas olha, a gente conhece o Vilar, eu quero acreditar que o Vilar ainda é aquele jogador da primeira passagem pelo Maringá, Pozão, que entende o que é esse clube e que quer fazer dar certo. Infelizmente ele não correspondeu agora, mas agora é Série C, é um outro campeonato, é um campeonato às vezes que o Vilar já está um pouco mais acostumado lá com o Avaí, e esperamos que ele faça uma boa partida. Ele entrou nos últimos jogos do Paranaense, né, no segundo tempo, não comprometeu, foi bem, então esperamos que ele esteja voltando à forma que a gente conhece dele. Gente, esse foi o nosso grande resumo do que aconteceu no Campeonato Paranaense do lado do Maringá. Se você também é torcedor de Maringá, torcedor de outros times também, você é muito bem-vindo para comentar aqui embaixo, tá? O que você achou? Se você concorda ou discorda da gente, a gente sempre responde nos comentários. Então, por favor, deixe aí sua opinião, né? É muito importante. Deixa o like no vídeo também, se inscreva no nosso canal, estamos chegando aí aos 2.000 inscritos. Perfeitamente. Gente, deixa o like, comente sua opinião, como o Pozo mesmo falou. 2.000 inscritos é a meta. E até a próxima, né, Pozão? Falar dos patrocinadores para finalizar, né? Com certeza. Então vamos lá, Ótica Leonel, a ótica mais tradicional da cidade de Canção, com os melhores produtos, melhor atendimento. A nossa recomendação para você é a maior ótica de Maringá, que você conhece há muito tempo aqui na cidade de Canção. Altamente recomendada pelos especialistas e também singular marcas e patentes há mais de 20 anos em mercado nacional ou internacional, registrando os seus sonhos, protegendo aquilo que é importante para você, singular marcas e patentes. Galera, valeu, um grande abraço.